Malaquias não é convencional, irmãos, mas nós vamos iniciar a leitura no verso 13 do capítulo 3. Iremos até o final do capítulo 4, é bem curtinho. Malaquias 3, verso 13 em diante. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém. Amém. Glória a Deus. Palavra do Senhor, querida igreja. O Senhor nos desperta nessa noite. Uma passagem que a revelação desse livro de Malaquias há como se fosse um interrogatório entre Deus e o povo. Nós estamos falando de algo que foi escrito há milhares de anos e se faz presente nos dias de hoje. Oxalá não tenha sido a oração de um de nós, aqui na igreja, ou daqueles que nos acompanham pela internet, criticando ou contendendo com o Senhor, que muitas das vezes nós olhamos e o ímpio parece que prospera, irmãos, mais do que o justo. E isso vai criando uma confusão na nossa mente, na nossa fé, e chega um ponto da nossa vida que nós não aceitamos, seja pelo tamanho da prova, seja pelo tamanho da dificuldade em que nós nos apresentamos, e de maneira até ingrata, porque se a misericórdia do Senhor se renova na nossa vida todos os dias, como foi a oração do servo de Deus, nós não podemos contender com o Senhor, mas no tamanho da nossa prova, nós apresentamos assim como nós lemos. Como, Senhor, fulano de tal está melhor que eu, tal família está melhor que eu, está prosperando mais. Por quê? O que eu tenho feito de errado? Mas a palavra do Senhor, ela vem
para relembrar, irmãos, para anunciar, para colocar paz nos corações, que o ímpio pode prosperar por um tempo, mas ao justo nascerá o sol da justiça. Então não tem, irmãos, contenda que não termine, provação que não acabe, porque você não está ligado pela força do homem, mas você está ligado pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a misericórdia do Senhor, ela é superabundante e ela alcança aquilo que nós temos necessidade, aquilo que nós desejamos no nosso coração e que seja bom para nós, e no final ainda herdaremos a coroa da vida eterna. Muitas vezes, irmãos, o texto bíblico, ele se manifesta anunciando conselhos. Ele anuncia aquilo que nós devemos fazer, aquilo que devemos renunciar, aquilo que nós, irmãos, por erro, por culpa, por dolo, que se cometermos, iremos carregar uma provação. E a transcrição bíblica, ela se faz nesses termos, muitas das vezes, com algumas exceções, como no começo das Escrituras, a transcrição que Moisés deixa para nós no Pentateuco, que muitas das vezes também é mal interpretado, porque a ciência tenta provar uma coisa que está escrito de maneira um pouco diferente e não se leva em consideração que Moisés foi educado pelos egípcios e os egípcios tinham uma forma de se expressar que não era pela maneira escrita com vogais como nós temos hoje. Então eles tinham 600 caracteres que representavam ideias, e depois ele sai, vai morar com os familiares dele, e ali ele é educado em outra forma de escrever, que também não se parece com as nossas. Então as traduções bíblicas vêm acontecendo, mas a mensagem, ela é preservada. E muitas das vezes as pessoas não querem aceitar e elas começam a criticar porque não é a expressão exata daquilo que ele quer como justificativa. Mas a história, ela foi contada de maneira que você possa entender e que você possa compreender e que você possa receber como a história de um povo eleito. Eleito como você é, eleito como nós somos, porque nós somos legitimados pelo sangue de Jesus Cristo no madeiro. E a palavra do Senhor hoje, irmãos, ela vem que virá um dia de provação aos soberbos, aos que cometem impiedade, que serão queimados como palha. É uma expressão para justificar que o ímpio não prosperará. Então que possamos acalmar o nosso coração. Se você está seguindo o bem, se você está perseguindo fazer o bem, ser agradável diante de Deus, o mal não prevalecerá sobre a tua vida. Porque para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das asas, e saireis e crescereis como bezerros no cevadouro. Irmãos, é promessa de bonança, é promessa de renovo para o povo eleito de Deus. E fala que pisarão os ímpios como a cabeça das serpentes. E aqui fala, irmãos, para lembrar dos mandamentos originais. Esse texto foi escrito aproximadamente 100 anos após a libertação do povo hebreu, de quando eles foram levados em cativeiro. Muita profecia houve, muita profecia teve no período em que esse livro foi escrito, ou um pouco antes, umas décadas antes.
Só que esse povo estava vivendo, irmãos, um tempo de muita impiedade, restrição econômica, privação e idolatria. E essa profecia ela vem anunciando um renovo. Só que esse renovo não aconteceu do dia para a noite. Você tem aqui o encerramento do Velho Testamento. Então você vai ter um período que não tem a narrativa bíblica acontecendo, e ela só vai se manifestar no início do Novo Testamento, que conta uma história de séculos após o advento dessa escritura. Mas você, nós fomos beneficiados porque após tantos séculos, a retomada da misericórdia de Deus na vida do homem, a manifestação do poder de Deus na vida de Zacarias, quando ele está no templo, e é anunciado pelo anjo que ele haveria de dar a mulher dele haveria de dar à luz, a João Batista, e vem o advento de nosso Senhor Jesus Cristo, e a misericórdia do Senhor superabundou no meio de nós. Então, irmãos, às vezes nós nos deparamos com algumas situações de palavras que nós ouvimos e que não alcançamos ainda. Esse povo aqui teve que esperar séculos, mas para você, a manifestação do poder de Deus está chegando na tua vida. Mas fique com o conselho da palavra, de seguir os preceitos não mais da lei de Moisés, mas os preceitos do Senhor Jesus. E o conselho que fica, olha como é nobre, irmãos, as Escrituras. Os 2 últimos versos do Velho Testamento. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Já alcançamos por misericórdia, porque é o advento do Senhor Jesus Cristo no meio de nós, e quando Ele vai aos céus, Ele deixa sobre nós a presença do Espírito Santo. E o último verso: e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Irmãos, vamos amar uns aos outros. Vamos olhar pela nossa descendência. Vamos cuidar dos nossos filhos. Vamos levá-los eles nos caminhos do Senhor com amor. Vamos levar os nossos filhos com misericórdia. Quando eles caírem, não vamos afastá-los mais ainda da nossa comunhão ou de perto de nós, mas vamos pegar eles pelas mãos e vamos trazer eles bem pertinho de nós. O Senhor fala de cuidado, o Senhor fala de renovo. Vamos entrar dentro dessa palavra e o poder do Senhor se manifestará no meio de nós. Não deixemos, irmãos, que o amor se esfrie nos nossos corações. A palavra hoje vem falando de renovo, mas vem falando que nós devemos amar, e nós devemos cuidar. O pai cuida do filho, o filho entende o pai, o pastor cuida da ovelha, a ovelha entende o pastor, o ancião, a igreja dá suporte para o ministério dá suporte para a igreja, para que vamos uns ajudando uns aos outros, buscando a misericórdia do Senhor, esperando pelo dia da exaltação das nossas almas e também a redenção, e que possamos viver com o Senhor em novidade de vida. Irmãos, essa é a palavra. Misericórdia, cuidado, amor, que esses dons possam se manifestar no meio de nós. E para quem tem dúvida, achando que o Senhor se esqueceu de você e que outros prosperam na tua frente, o Senhor vem com grande bênção na tua vida. Se prepare para não esquecer dos favores do Senhor na tua vida e mantenha essa palavra em prática. Amar no dia da prova é fácil.
Amar, cuidar, perdoar no dia que você está sentindo as dores é fácil. Mas virá dias de grande bonança para a igreja e que haja manifestação do amor e da misericórdia de Deus nas nossas vidas também no dia da exaltação. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, recebamos como vinda de Deus, que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Irmão João Marcos.